E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, sempre que fazemos um projeto, temos a necessidade de se comunicar com outras aplicações localizadas em outros computadores. Para realizar essa comunicação, precisamos utilizar a interface de rede, para que nossas mensagens sigam até o computador de destino. Existem duas formas bem conhecidas de poder enviar os dados para outro computador: o TCP e o UDP. Nesse vídeo vamos criar uma lib UDP para que nos forneça um servidor e um cliente com a mesma API. Nessa primeira versão vamos dar suporte somente ponto a ponto. Conforme a necessidade vá demandando, iremos melhorando nossa API. Nada de tentar abraçar o mundo de uma única vez. Então aqui dentro da minha pastinha aqui, né, vou criar mais uma pasta aqui, vou chamar esse projeto de Communication. Eu vou abrir ele aqui com o nosso Visual Code, trazer ele para cá. E aqui eu vou criar algumas pastas aqui, chamada de include, criar uma outra aqui chamada source, criar uma outra aqui chamada testes, muito importante, testes, né? E aqui eu vou criar um arquivo chamado git ignore. E aqui eu vou ignorar a pasta build e o ponto .vs code aqui que fica aparecendo. Deixa eu dar uma aumentadinha na fonte, para ficar melhor de se ver, né? Então aqui no meu include aqui, eu vou criar mais uma pasta chamada de UDP. Aqui no source também, vou deixar bem separadinho, né, por tipo de comunicação. E aqui dentro desse cara aqui, eu vou colocar o udp.h e dentro desse cara aqui, o udp.c. Então voltando aqui no udp.h, aqui eu vou fazer dois includes primeiramente, né, eu vou usar o stdbool, eu posso usar booleano para retornar estado de como a função está funcionando, e o stdlib. E aqui eu vou criar aqui o contexto aqui do udp, udp. E aqui eu vou criar um outro typedef struct que vai ser os argumentos que vão ser utilizados para parametrizar o nosso cliente ou o nosso servidor, dependendo aqui da forma que for configurado. Então aqui eu vou criar aqui umas funções para poder aqui interagir com a nossa API. Então primeiro é o init, né, que vai ser responsável por limpar toda a estrutura. Aí o dpargs aqui, args aqui também, e aqui vai ser open. Ele se comporta como um construtor, né? Configura a nossa aplicação e por aí vai. E aqui eu vou colocar um udp run. Caso for um servidor, né? Nós queremos que nossa aplicação fique rodando, não rode e pare. E aqui eu vou disponibilizar também um send. No send aqui eu vou chamar um const sharp pointer data, que é o que você quer enviar, né? E o size de size aqui para o tamanho desse buffer que você quer enviar. Eu vou copiar esse cara aqui, aproveitar. Eu vou tirar aqui o const. Esse cara vai ser o udp receive. E por fim, né, o close aqui. Não quer mais utilizar aqui a aplicação, a gente precisa dar um close aqui para fechar graciosamente. Então aqui para facilitar, eu vou criar aqui um typedef enum, né? E vou chamar aqui de udp type t. E aqui eu vou ter um udp type t server e um dp client. Então isso aqui vai me possibilitar configurar aqui que tipo de aplicação que o cara vai ser. Se vai ser um cliente ou se vai ser um servidor, né? Se vai ser um servidor, ele vai poder utilizar essa função run, e se for um cliente, ele vai poder utilizar a API aqui do send e do receive aqui, conforme ele desejar. O init e o open aqui é comum para os dois, o close também. Bom, para o nosso servidor funcionar, ele precisa de um socket. Então ele tem um socket. Aí eu preciso informar para ele que tipo de aplicação que ele é. Então ele vai ter um type, como nós definimos aqui em cima. Se for um cliente, ele vai precisar de um hostname. Então fica const char pointer hostname, que é o cara para quem ele vai enviar a mensagem. Consequentemente, uma porta qual ele vai enviar. Se for um servidor, vai precisar de um buffer. Então eu vou colocar aqui um buffer aqui. Isso aqui deve ser previamente alocado aí por quem vai usar a API. Ele vai ter que me informar o size desse buffer. E aqui, para ficar interessante, né, como a gente tem ações do servidor, ele fica rodando sempre, né, nós precisamos ter alguns eventos, né, de onReceive, onSend. Então, para facilitar aqui, eu vou criar aqui um tipo aqui para a gente poder atender esse cara. Eu vou chamar de event_t. E aí eu vou ter um char buffer, um size t, ponteiro de size, e um void data aqui que o usuário vai precisar preencher caso ele queira interagir, né, no contexto dos eventos, né? Que é muito importante nesse caso, né? É imprescindível, na verdade.
Então eu vou criar aqui dois eventos, event, e eu vou chamar de onReceive, event onSend. E por fim o dado aqui vai ser preenchido para poder ser utilizado aqui nesses contextos aqui de onSend e onReceive, né? Então, fora o socket aqui, eu copio todos esses caras aqui e trago eles para os meus argumentos, que é basicamente a gente vai preencher os argumentos e vai passar para o nosso contexto. Nós podemos, aqui em C é possível fazer isso de forma mais direta, né? Se eu usar estrutura opaca, eu posso esconder todo esse contexto aqui do usuário, né? Mas por boa prática, né? A gente cria aqui os argumentos, né? A gente preenche os argumentos e passa para que o Open possa preenchê-los, né? Para que a gente não pule nenhuma etapa aí de funcionamento. É muito mais boa prática, né? Do que qualquer outro tipo de coisa. É que se eu usar, como eu posso dizer, se eu usar estrutura opaca, eu preciso usar malloc para poder fazer a alocação do contexto, né? E apesar de não ter tanto problema, né? Mas eu acho que não é necessário. É só uma convenção que nós devemos adotar aqui para não ficar interagindo direto com a estrutura do contexto de uma forma assim mais direta, né? Isso daí seria considerado como atributos públicos, né, em outras linguagens. Como a gente não tem privado, né? Então a gente faz essa convenção. Então, copiando aqui essas funções aqui, vamos para o ponto C. Aqui vamos fazer a inclusão aqui do dp.h e vamos colá-las. Vamos aqui para o nosso ritual aqui de fazer o preenchimento, né, dos tipos. Basicamente é isso, né? Implementamos aqui o boilerplate aqui, né? Então vamos agora iniciar aqui a implementação de fato aqui das funções aqui. Então aqui para esse primeiro aqui, eu vou usar o string.h, né? No init aqui nós vamos precisar do main7, e o dp gerando todo mundo. Então aqui limpamos aqui a estrutura, né? Então já está apta aqui para inicializar, né? Então, e aqui eu vou colocar mais um include aqui, chamar de unistd. Ele tem a assinatura do close. O close ele é a mesma coisa, né? Então eu vou limpar, mas antes de limpar, vou dar um close aqui no dp.socket. E aí, né, uma vez terminado de usar, eu fecho o socket e limpo a estrutura novamente. Aí voltando aqui no open, o open é interessante aqui agora, porque como eu tenho dois tipos aqui de UDP, né, que é um servidor ou um cliente, eu vou criar aqui uma forma de poder facilitar aqui a nossa implementação, ficar um pouco mais legível. Então vamos criar aqui uma interface que vai retornar aqui, por exemplo, o dp type open aqui, dependendo do type, né? Eu vou passar aqui o dp usargs, e aí dependendo se for um servidor, ele vai preencher, vai inicializar como servidor, se for um cliente, vai inicializar como um cliente, né? Então aqui nós podemos ver aqui que facilitou bastante aqui a leitura, né? Vamos terminar de implementar aqui para ver como é que fica o resultado. Então eu vou pegar essa função aqui, basicamente essa aqui, trazer aqui para cima, esse nome aqui, e a implementação dela, vou levar lá para baixo. Então aqui nesse contexto aqui já, eu vou preencher aqui o dp_type com args.type aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a verificação aqui desse UDP_type, né? O UDP_type ser igual ao UDP_type server. Se ele for um servidor, ele vai inicializar chamando o UDP server open. E aqui para facilitar, né, como eu havia dito antes, eu preciso criar uma interface, então eu vou copiar esse cara aqui novamente aqui. Vou lá para cima e vou criar aqui um tipo, vou chamar de assim, typedef, achar aqui. E como tudo tem prefixo, né, o dp open_t, né? Então é o tipo aqui nós vamos utilizar aqui para poder fazer a seleção aqui do nosso tipo. Então aqui no início aqui eu vou colocar o dp open, e aqui eu vou colocar aqui open é igual a esse cara aqui. Se for servidor, ele vai apontar para esse cara aqui. E aí, né, se for cliente vai ser
vai abrir como cliente aqui também. E para proteção aqui, eu vou colocar aqui, eu vou apontar aqui para provavelmente alguém possa tentar configurar de forma errada. Vou pegar um aqui que retorne somente falso. E aqui no status, eu vou fazer um open, passando o DP e o args aqui. Agora vamos implementar esses caras aqui, né? Eu vou criar eles de uma forma que eles fiquem privados, né? Que não seja exposto aqui pelo nosso header aqui. Mas antes eu vou criar esse cara aqui. Aí aqui não vou usar nenhum desses argumentos. Eu vou retornar falso aqui, simplesmente. Que deu errado, né? Selecionando um cara errado, vai retornar falso. Agora, né? Com isso aqui, com essa parte do DP já implementada, eu preciso implementar outra parte, né? Então aqui dentro do DP, no source, eu vou criar aqui uma pasta client e uma pasta server. Dependendo aqui da configuração aqui da seleção do tipo, né? Ele vai fazer uma configuração diferenciada aí quando for servidor e quando for cliente, né? Então cada um tem suas particularidades aí. Então vamos começar aqui pelo client, que ele é o mais simples, né? Então eu vou o dp client.h e a mesma coisa o dp client.c. E aí, né, como aqui ele está implementando esse tipo aqui, client open, então eu vou aproveitar esse cara aqui, até aqui, trazer aqui, fazer include aqui o dp.h e colar esse cara aqui com o nome de udp client open. Copiando ele aqui, vou aqui no ponto C, já vou fazer a inclusão aqui do DP Client e colar aqui a função para podermos implementá-la. E aqui, né, mesma coisa. Bom, se chegou nesse contexto, algumas coisas já foram validadas, né? Agora precisamos validar aqui o que interessa para o cliente, né, que é o hostname, ele tem que ser diferente de null e o port, né, também precisa ser diferente de null. Se for diferente de null, aí eu faço as atribuições, o dp.hostname, aí eu aponto para esse nome aqui, né? Tá tudo ponteiro, né? Porque como o nosso contexto vai partir do main, não tem problema. Mas se caso fosse uma outra abordagem, nós precisamos criar aqui um buffer e copiá-lo, né? Por enquanto, não vejo problema. E aqui eu copio o port. E aqui eu vou fazer a inicialização de fato do meu cliente, né? Então eu vou chamar aqui o dp client set socket, que vai ser, eu vou fazer a requisição de um socket para o sistema operacional, né, para poder realizar aqui minha comunicação. Então eu vou copiar esse cara aqui, esse é um contexto interno aqui do cliente. E aqui embaixo eu colo ele aqui e faço a implementação. Então aqui mesma coisa. E aqui eu tento fazer a aquisição do socket através da API aqui socket. Aí eu vou usar o pf inet sockdg. Ele não está completando, né? Porque faltou os includes aqui. Então eu vou colocar aqui o include de sys/socket, include de arpa/inet. Então agora acho que ele vai me ajudar. E aí proto udp. Agora sim. E aí eu faço o teste aqui, o dp.socket. Se for maior ou igual a 0, ele me retornou um socket, se não, ele continua falso aqui. E aí retorna o status aí. Então esse aqui é o nosso cliente, né? Então bem simples aí, quando acontecer aqui de se o cliente for selecionado, né, ele vai chamar esse open aqui, vai pegar o socket e vai estar configurado. Faz as verificações aqui do hostname e do port, estão preenchidos. Beleza, isso aqui é uma verificação bem simples, né? Dá para fazer uma verificação mais sofisticada, mas por enquanto já atende aqui o nosso propósito, né? Então vindo aqui no nosso DP, eu vou fazer aqui um include de cliente, o DP client. E aqui já sumiu um errinho aqui, e já reconheceu nossa função de client já, né? Então beleza, então vamos aqui para o nosso server, é a mesma coisa aqui, vou aproveitar aqui para pegar o do cliente aqui. Eu vou criar aqui o dp server.c, o dp server.h. Salvo aqui, eu faço aqui um include aqui o dp, aqui eu mudo para server. Ó, ponto e vírgula, copio, trago para cá, faço a inclusão aqui do dp. Ó, o mesmo esquema.
Bom, aqui tem um porém, né? Os argumentos utilizados pelo servidor é muito mais, tem uma maior quantidade, né? Então, para evitar que o nosso if fique lotado aqui, eu vou criar aqui uma função para abstrair isso, para realizar a nossa verificação, né? Então, stat pool, udp server, isso, args, valid, aí udp args. Então, isso aqui vai ser responsável por fazer a validação aqui do nossos argumentos aqui pertinentes ao servidor. Então nós vemos aqui, né, a mesma coisa. Então, beleza. Então aqui eu vou fazer a verificação aqui, ó. Args. Ponto. Buffer foi preenchido, então ele tem que ser diferente de null. E o port foi preenchido, ser diferente de null. O size é maior do que o zero, né? Que eu criei o buffer e tem que dar um size, né? Se eu criei o buffer e falei que o size desse buffer foi zero, não adianta nada, né? E aí eu faço um status igual a true, que todos os dados estão válidos. E aí nós pegamos essa função aqui e colocamos aqui, passando os args, se for igual a true. Então ele faz a validação e ele pode entrar num estado aqui de realizar as atribuições aqui dos argumentos, né? Então vindo aqui, então eu vou pegar aqui o dp.buffer, args buffer, o dp.size, args.size, o dp.port, então é args.port. E aqui, né, eu vou atribuir direto, eu não realizei a verificação porque isso aqui é opcional, tá? Vamos deixar opcional, então os eventos aqui de recepção e de envio, né? Então aqui fica args.onReceive, dp.onSend, vou args.onSend. E aqui eu peguei todos os valores aqui, né? Fazer as atribuições. Esses dois eventos aqui eu vou verificar antes de realizar a utilização deles, né? Antes de fazer o envio, de chamar o recebimento ou envio, eu verifico se eles foram preenchidos. Agora que vem uma parte um pouco mais densa, né? Que é a configuração do servidor. Então eu vou colocar aqui o status, aqui vai ser igual a udp server configure. Eu vou passar o próprio dp, né? Já preenchido. Então vai ser a mesma coisa aqui. Copiar esse cara aqui. Configure. Então, no caso do servidor, né, nós temos alguns passos, né? O primeiro passo que é igual ao do cliente, que é o set socket, né? Beleza. Aí tem um segundo que, para não dar complicações na hora de você utilizar o mesmo endereço quando você derrubar o servidor e subir novamente, né? A gente precisa setar uma configuração chamada de reuse address. E por fim, né, fazer um bind com aquela porta para que o nosso servidor comece a responder requisições, né, nessa porta aqui sendo enviada aqui para o nosso computador, né? Então eu vou ter que ter 3 etapas aí de configuração, uma para poder pegar o socket, a segunda para reutilizar aqui, para permitir que reutilize o mesmo endereço e para que possa realizar o bind com essa porta aqui, né? Então nós precisamos aqui criar algumas funções. Então, a partir do configure, eu vou criar mais 3 funções aqui, onde uma vai ser set socket, a segunda vai ser set reuse address, esse aqui vai ser o set bind. Então eu vou levar, na verdade tem que pegar a partir do configure, vou levar tudo lá para baixo. E aqui no configure eu vou fazer a verificação, a inicialização de todos eles. Então eu vou fazer o dp server set socket, passando o dp aqui já previamente preenchido. E se ele for true, ele vai para o próximo. O dp server reuse address, o dp igual a true e o dp server set bind, o dp igual a true. E aí eu seto meu status aqui para true, que todo mundo foi inicializado de forma correta. Eu só preciso ajeitar aqui, ó, esse cara aqui, que ele ficou com do args. Ele não é args, é só o dp mesmo. Então aqui é tudo dp, né? Então beleza. Descendo aqui. O dp também. Então é isso aí. Estamos devidamente configurado, né? Agora realizar a implementação desses caras aqui. Aqui nesse cara aqui, mesma coisa. Estou aqui no server socket.
Eu vou fazer o dp.socket. Eita, ficou com args aqui ainda. Pera aí. E eu vou fazer socket. Fazer os includes lá, né, necessários. Eu vou usar aqui o include tdio. Vou usar aqui string também. O sys aqui types. Arpa. Não, syssocket primeiro. Arpa inet. Netnet in. Então, essa aqui já consegue nos ajudar aqui a inicializar nosso socket aqui já. Então, aqui no nosso socket é finet, beleza. Socket pgrun 0, faço a verificação. Se for maior ou igual a 0, eu tenho o descritor. E o status é igual a true. E aqui é o esquema aqui de fazer o reuso aqui do endereço, né? Eu preciso passar um variável aqui de configuração, que eu quero utilizar o endereço. E eu vou fazer um set socket aqui, options, passando o dp.socket. Aí aqui a opção de reuse, passando aqui o void pointer aqui, o meu yes, o size off do yes. Se isso aqui foi igual a 0, que deu certo, status é igual a true. Então já permitimos aqui o reuso da nossa porta aqui. E daqui para o bind, né? Vou precisar de aqui algumas estruturas aqui para poder configurar ele. Então aqui eu vou fazer struct. Essa estrutura aqui só que é addr in address. Eu vou limpar ela. E agora eu faço algumas atribuições. Address ponto sim family, que é o tipo de conexão, né? Net. Address ponto sim address. .address, que vai ser qualquer endereço e aqui eu vou atribuir a porta, address.simport, eu vou converter ele aqui, depois eu vou converter de string para o inteiro e depois ajustar ele para o formato necessário aqui, através do gatons. E aqui eu vou fazer o bind, o dp, usando o socket aqui, const struct sock addr, passando o address, o size off desse cara aqui. E se isso tudo for igual a 0, porque deu certo. Status igual. Então ele já realizou o bind aqui, né? Então basicamente esse aqui é o nosso servidor configurado, né? Agora vamos retomar aqui e terminar de concluir as outras funções aqui do DP, né? Aí aqui, né, já terminamos aqui, podemos fazer aqui include server, p server, e aí o erro some. Então agora, dependendo da configuração que for feita, né, ele vai inicializar o cliente ou o servidor. Se passar besteira aqui, ele chama esse cara aqui, retorna um falso e já era, não inicializa. Então inicializamos o open, o run aqui eu vou deixar por último, né? Eu vou fazer o send e o receive agora. Então, para poder ter uma melhor, já vou copiar esses caras aqui, trazer para cá, tirar isso aqui, já dá certo. Então o send aqui, ele vai precisar usar aquela estrutura lá, struct sock addr in address in aqui, eu devia ter chamado do outro lado lá também. E aqui eu vou precisar de um size t size. Aqui no send aqui eu faço essas verificações, né, de se o buffer foi passado é válido, se o size também é válido. Eu nem realizo o processamento aqui, né? Como esse size ele bate com esse, então eu vou colocar um underline aqui para falar que é o interno. Eu vou limpar aqui a estrutura, addressinho, e fazer o preenchimento, address em ponto sim family é igual a finet, address em ponto sim address.s address é igual a inet adr. É aqui eu vou passar o dp.hostname, address em ponto sim port, que vai ser o htons do atoy de udp.port. Então esse aqui eu preenchi as estruturas com as informações do servidor, né, no qual nós vamos enviar essa mensagem para esse destino.
Então aqui vai ficar, eu vou receber um size aqui de send to, passando o dp.socket, o data, né? O valor lá, o buffer, o tamanho que me passaram. 0 aqui, não tem flag. Fazer esse cast aqui. Addressinho. Size off. Vou colocar addressinho que fica menor mesmo. E aqui eu faço aqui que status é igual. Se o size enviado foi igual ao size me passado, então iria true. E retorna o status. Então send concluído aí. Então vamos aqui fazer o receive. Então o receive vai precisar da mesma estrutura. Só que agora ele tem um sock len aqui. Que aí ele pega o size off de addressinho. É a mesma coisa aqui do size. Tá com 0. Aí eu faço as verificações aqui, né? Se deu tudo certo. Esse cara aqui, receive, eu vou reescrever ele. Porque ele precisa ser um ponteiro. Esse cara aqui precisa ser um ponteiro. Que quando eu receber a informação, eu devolvo. Que o cara me passa a informação de quantos bytes que ele quer que eu envie. Eu faço esse envio, né? E quando eu receber, eu devolvo para ele o quanto que foi recebido. Eu falei envio, mas é o quanto que ele quer receber e o quanto que eu recebi. Vou fazer a limpeza do buffer. O cara me passou. E pelo tamanho que ele me passou do buffer, aqui eu vou receber aqui. Aqui eu vou mandar o size, aqui eu vou ter uma opção aqui de message ser blocante por enquanto. Fazer um cast aqui, escudo sock, addr, pointer aqui, addressinho, eu vou passar o len, escrevendo lá em cima. Então recebeu, assim que recebeu, eu vou zerar aqui, baseado aqui na quantidade de bytes que eu recebi, colocar um terminador e retornar um true. Errado aqui. Então beleza. Então esse aqui é o nosso receive, né? Bom, aqui agora nos resta o DP, o run, né? Então o run vai ser o seguinte aqui, eu vou só chamar o DP server, né? Que eu vou delegar essa função para ele. Acho que faz mais sentido. E aí ele vai fazer, né, a execução. E aqui eu vou verificar se o DP type mesmo é um servidor. Mas se for um servidor ele chama, se for um client, né, nem se atreva. E aqui não é o if mais, né, ele vai ser um while. Eu não vou colocar condição de parada ainda, né, mas se caso necessitar aí, a gente implementa aí, né. Por enquanto não precisa, né? Como eu disse, né, vamos implementando conforme a demanda vai aparecendo. Então, né, pegar essa função aqui e delegar para esse cara aqui. E aí ele vai fazer a execução do run para mim. E no open, vou colocar logo abaixo. Então aqui no server, eu vou pegar partes aqui do send que nós fizemos, que é basicamente isso aqui que nós vamos precisar, o receive no caso. Rolar aqui. Então esse aqui vai ser, né, as variáveis que nós vamos utilizar aqui nesse caso. E aqui, né, antes de inicializar, eu vou fazer a verificação do dp.socket, se ele for maior ou igual a 0, que é um socket válido, né? Eu vou fazer uma cópia aqui desse rec from também. Levar lá para o meu contexto, deixar ele aqui. E do send to também, que são coisas grandes aqui para poder implementar, né? Beleza. Vamos deixar essas duas funções aqui prontas aqui para nós irmos trabalhando com elas. Então aqui no rec from eu vou passar o size aqui que nós inicializamos. Aqui vai ser o dp.buffer e aqui vai ser o dp.size. O resto permanece o mesmo. Só vou tirar esse underline aqui. Beleza, ele mandou, recebeu, quer dizer, né? Recebeu, eu vou limpar aqui o dp.buffer size, colocar o terminador aqui, quer dizer, né? Limpar, né? Eu acabei de receber. Se eu tiver o dp.onReceive preenchido, aí eu chamo onReceive, passando o dp.buffer, aí o size que eu acabei de receber e o dp.data. Que é o dado do usuário. Aí ele vai fazer o que ele quiser fazer lá no receive dele lá. Se ele preencheu um dp onSend,
Aí eu vou fazer o dp onSend, passando o buffer, essa variável de size aí para ele preencher lá dentro, e o dp.data, para ele poder fazer o que ele fizer lá, os dados dele. E aí o size eu vou corrigir ele. Se o size que ele preencheu for maior que o meu dp size, que é o tamanho do buffer inicialmente configurado, então o dp.size vai ser o próprio. Se for menor, eu mando o size aqui. Eu considero o próprio size. E aí eu faço o envio do size, do udp.buffer, o size e o 0 aqui, né? Sem flags aqui, e manda, vai embora. Terminou o main set da estrutura aqui de endereço. Aqui, esse aqui é quando a gente recebe uma mensagem, ele preenche essa estrutura com os dados do enviador, do server que me enviou, do cliente que me enviou, quer dizer. Main set, aí limpo o buffer aqui, buffer 0 dp.size e seto status para true. Então esse aqui é o nosso envio, né? Então o dp vai ficar chamando o run aqui toda hora. Chama o run recebe, aí passa para o callback do usuário. Se o usuário preencher o send, faz a mesma coisa e faz o envio, usando a mesma estrutura da mensagem que foi recebida. Então é por isso que eu falei que a implementação é ponto a ponto, né? Quem me envia recebe a resposta. Então vai ser basicamente mais ou menos que nem o reply happy hack, né? Reply request, né? Então, agora vamos criar aqui os exemplos, né, de como a gente pode utilizar essa lib, né? Então aqui dentro eu vou criar aqui um client test.c e um server test.c. Então vamos aqui voltar aqui no nosso cliente aqui, né, e vamos aqui fazer um include na nossa biblioteca, dp.h, colocar aqui mais alguns utilitários, string.h e stdio. Bom, aqui é o seguinte, né? Vamos criar aqui um buffer aqui para fazer a recepção para o cliente. Vou colocar um define aqui. Iniciar aqui com 0. O size t aqui. Size é igual a buffer size. Criar aqui uma mensagem aqui para fazer o envio. Vou chamar de hello. Vou mandar com /n. E aqui eu vou criar o cliente, né? O dpt client, beleza, e aqui os argumentos, dp args. E aí eu vou falar que o type dele aqui é um dp type server, client no caso, né? O hostname aqui é meu localhost mesmo. E aqui a porta, vou colocar 1, 2, 3, 4. Então aqui são meus argumentos para o cliente. Para o cliente só preciso preencher isso aqui só. Então vamos lá aqui nossa API, a init, vamos iniciar aqui nosso cliente, vamos, né, parametrizar nosso cliente, e beleza, uma vez parametrizado, né, agora podemos já realizar o envio, dp open e client, mandar o hello aqui, vou mandar o size do hello aqui, hello, então beleza, e aí quando eu mandar eu vou receber, agora, receive, vou passar o cliente e o buffer para receber essa mensagem e o size também. Beleza. Aí uma vez que eu recebi a mensagem, eu vou dar um printf aqui no buffer que eu recebi. Por fim, aqui eu fecho aqui a conexão. Então essa aqui é a configuração do nosso cliente, né? Ficou bem pequenininho, simples aqui. E agora vamos aqui atuar aqui no servidor, né? Então indo aqui no servidor, mesma coisa, o dp, beleza. Eu vou criar aqui a instância do dpt, vou chamar de server. Aqui é o buffer que a gente vai usar para o nosso server. Buffer size também. Aqui é o dp args. Então aqui eu vou fazer por tipo servidor. Port aqui é 1, 2, 3, 4. O buffer aqui é o buffer. O size aqui é o buffer size. E aqui eu vou criar dois callbacks aqui, on receive, ponto on send. E aí eu faço o que? O dp init, passando o server,
UDP open, passando o args aqui, e UDP run, passando o server aqui. E por fim, UDP close in server. Se caso acontecer essa condição de close de fato. Aí para os dois eventos, né? Vamos aqui no UDP aqui. Então o evento ele tem essa assinatura aqui. Então eu vou criar duas funções aqui. E aqui eu vou chamar onReceive, onSend. Eu vou colocar umas duas includes aqui, string e stdio. Aí quando eu receber a mensagem, eu vou printá-la somente. Então eu recebi a mensagem, eu já printo ela. E quando eu for enviar, eu vou colocar uma mensagem aqui, message, vou colocar aqui server 6 hello. Eu vou copiar para o buffer, que é o buffer, mensagem, o strlen da mensagem, beleza? E aí o size eu vou preencher de buffer, posso ser de mensagem também, tanto faz. Então esse aqui é os exemplos aqui de teste do servidor e do cliente. Você vê que ficou bem simplesinho, né, de fazer aqui as coisas aqui, ainda mais ainda que eu não passei o void data, tá? Eu podia testar aqui, criar um valor qualquer aqui, ponto data aqui, passar qualquer coisa aqui, uma estrutura, um valor qualquer aqui. No momento aqui não precisa, né, para os nossos testes, só para ver se está funcionando mesmo. Agora eu vou colocar aqui o CMake lists, né? Vai ser praticamente idêntico ao da lib que nós já criamos de data structures. Então eu só vou colar ele aqui e já explico como é que a gente alterou para poder atender essa nossa biblioteca aqui. Então vindo aqui, então tá aí, né? A mesma coisa. Aqui eu adicionei só, no source aqui eu adicionei o DP, né, o server, o client e o server, os includes aqui, mudei o nome aqui da biblioteca e adicionei os testes aqui. Então basicamente isso. Então eu vou configurar aqui, vou fazer o build, temos alguns problemas aqui, ele reclamou que o DP server na linha 35 não retorna, né? Return status. Como só disso? Ah tá, tem mais coisas. Escrevi clone, close, né? Tudo bem. Eu esqueci de mudar aqui para send. E aí foi. Então eu vou abrir aqui um terminal. Eu vou entrar aqui no build. No bin, test lib. E aí eu tenho os dois testes. Eu vou rodar o servidor primeiramente aqui. Tá rodando. Se a gente fizer um ss um zupan aqui, podemos ver que nosso servidor está rodando aqui na porta 1, 2, 3, 4. Beleza, agora vamos rodar o cliente aqui. O cliente envia hello world e o servidor me envia server 6 hello. Então nossa biblioteca está pronta, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, né? Agora vamos utilizar em nossos projetos futuros. E conforme nós formos precisando aqui melhorar nossa biblioteca, a gente vai atualizando ela. Por hora vai atender aqui as nossas necessidades. Então por esse vídeo é só, espero que tenham gostado, pessoal, e fui, valeu!